Bem-vindo ao podcast da VegVets, Associação de Veterinários Veganos e Vegetarianos. Esse podcast é financiado pela ONG The Pollination Project, que tem a missão de dar suporte a projetos que visam disseminar com paixão as diversas comunidades espalhadas pelo mundo e assim beneficiar a todos. O objetivo da VegVets é promover a empatia e compaixão a todas as espécies de animais deste planeta. Abordamos os diversos dilemas éticos associados ao ensino e à prática da medicina veterinária. Estamos colocando esse debate na forma de podcast e você também encontra muitas informações na nossa página do Facebook, no nosso perfil do Instagram e também no nosso website www.vegvets.com. Pelo fato de utilizarmos um áudio gravado de uma live do Instagram, avisamos que a qualidade do áudio não está muito boa e também há algumas interrupções pela desconexão à internet. Nesse episódio, eu, Isabelle, conversei com o juiz federal Vicente Ataíde Júnior. O Dr. Vicente é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e coordenador do Programa de Direito Animal daquela universidade. Falamos sobre sua trajetória na área de direito dos animais, abordamos também maus tratos, negligência, o papel da medicina de abrigo em dar suporte e acolhimento aos animais, e como estabelecer conselhos tutelares para os animais no Brasil. O áudio foi extraído de uma gravação da live do Instagram que ocorreu no dia 30 de junho de 2020, às 19 horas. Espero que ele já esteja aparecendo por aí. Muitas pessoas vindo. Eu estou só esquentando aqui os tamborins. Oi. Como que você está, doutor Vicente? Olha, eu estou muito bem. Mas aqui onde eu moro, que é Curitiba, né, o sul no Paraná, nós tivemos uma tempestade gigantesca agora há pouco, aí teve bastante estrago. E até às 6 horas da tarde nós não tínhamos energia aqui no local. Eu pensei que íamos ter problemas com a nossa live, mas deu tudo certo, a energia retornou, a internet também, então estamos a postos aí para nossa programação, né? Para falar dos animais, para falar aí dos assuntos combinados aí para nossa noite. É um prazer enorme, né, ter você aí representando muitos advogados, muitas pessoas da causa animal, e você poderia contar mais sobre sua jornada, como você chegou da advocacia a você juiz e você agora está trabalhando pelos direitos dos animais? Bom, inicialmente, Isabelle, me permita cumprimentar todos os teus convidados, o nosso público que vem nos prestigiando aí nas lives sobre o direito animal, sobre a ética vegana, sobre a medicina veterinária, né? Eu tenho participado com muitos médicos veterinários, sobre temas relativos aí a diversas áreas de interesse, que são áreas em que o conhecimento do direito é compartilhado com o conhecimento da medicina veterinária. Uma das características, né, do direito animal é a sua interdisciplinariedade. É impossível você trabalhar com o direito animal sem ter um contato muito próximo com a medicina veterinária, até para que você possa realmente até dominar alguns conceitos técnicos da medicina veterinária que são essenciais para a avaliação de muitas situações no campo do direito, né? Agora, veja, eu tenho assim uma origem remota no campo do direito animal, na época que eu era um adolescente de 17 anos de idade, quando eu iniciei o curso de biologia. Foi a minha primeira faculdade. Quando eu saí do ensino médio, foi o curso de biologia aqui na Universidade Federal do Paraná. E logo após, eu tranquei a faculdade de biologia para
estudar oceanologia na Universidade de Rio Grande, lá no finalzinho do Rio Grande do Sul, né? Mas isso foi a minha experiência. Veja que interessante que eu gostava de zoologia, a área da biologia que realmente eu apreciava já naquela época era a zoologia. Mas por razões que só a vida explica, eu abandonei a área biológica e acabei vindo para o direito com 20 e poucos anos de idade. E olha só, né? Mesmo no campo do direito, eu não tive, durante a maior parte do tempo da minha carreira, como eu fui promotor de justiça inicialmente e depois juiz federal, eu sou juiz federal há quase 18 anos, eu não tinha essa ligação nenhuma. As áreas em que eu atuava eram completamente distantes de qualquer questão envolvendo o meio ambiente e muito mais a questão animal. Entre 2015 e 2016 que eu tive um contato ocasional com algumas palestras, alguns amigos, eu fui apresentado ocasionalmente ao direito animal. Eu já era, veja você, doutor em direito processual civil, que é o campo do direito que trabalha os processos judiciais. E quando eu me deparei com o direito animal, eu confesso para você que eu fiquei muito surpreso com o desenvolvimento dessa disciplina no Brasil, com as leis, com a Constituição, com tudo que nós realmente temos aqui no Brasil e que realmente permite ao jurista, né, ao pessoal do campo do direito, desenvolver pesquisas realmente que podem contribuir para uma mudança de realidade do tratamento dos animais e a sua relação com os seres humanos. Então eu percebi que era interessante investir no direito animal, até porque existe muita coisa nova para ser desenvolvida nesse campo, né? Veja que nas outras áreas do direito, bem conhecidas do público, como direito civil, direito de família, direito penal, nós temos milhares de escritores, milhares de juristas, nós temos milhões de livros escritos, sem brincadeira, os números são esses, né? Artigos escritos sobre essas outras áreas do direito, até mesmo o direito ambiental, tem bastante coisa, já tem bastante gente envolvida nessa área. E o direito animal, muito embora também tenhamos muita gente, muitos juristas envolvidos, até então o que eu percebi? Era muito filosofia, sabe, Isabel? Muita filosofia a respeito da questão. E pouco trabalho técnico para fazer com que o direito realmente pudesse começar a trabalhar a favor da causa animal. Então eu me percebi que era possível e era interessante, dentro da minha carreira profissional acadêmica. Eu sou professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, ter uma linha de pesquisa específica no campo do direito animal, mas exatamente para ajudar a construir soluções para que os animais sejam reconhecidos como sujeitos de direitos. Essa é a grande sacada, né? Para que os direitos fundamentais animais sejam levados a sério pelos próprios juristas e pelos juízes, promotores de justiça, delegados de polícia, advogados, né? Enfim, a comunidade de todos aqueles que trabalham com o direito, que precisam efetivamente conhecer melhor e ter instrumentos para trabalhar o campo do direito animal e fazer uma defesa mais consistente dos animais perante os juízes, perante os tribunais, a proteção da própria dignidade individual dos animais. E aí estamos nesse caminho já há alguns anos, né, tentando criar terreno favorável ao florescimento dessa nova área do direito. Nossa, é fantástico ouvir tudo, saber mais da sua trajetória. Eu acho que muitas pessoas que gostam dos animais passam por isso. Muitas delas ou escolhem veterinária e vão para a área de veterinário, vão para a área de biológicas, e outras pessoas vão para outras áreas. E mesmo assim elas podem ajudar os animais.
E é fantástico ver você conseguindo fazer isso. Hoje é professor aí da Universidade Federal do Paraná. E você tem, para saber, você tem algum curso sobre direito dos animais? Algum curso que as pessoas podem saber mais sobre os direitos dos animais? Isso o que você traz também é um dado bem importante. Olha, veja bem, para que todos tenham bem consciência do que nós estamos, em que momento histórico nós estamos vivendo. Muito embora no Brasil, né, a gente possa dizer que o direito animal ele começa no Brasil, ele tem condições de existir no Brasil como disciplina do direito, a partir da Constituição Federal de 1988, portanto há mais de 30 anos, realmente as iniciativas jurídicas no campo do direito animal, elas têm no máximo entre 15 e 20 anos. Mas apenas em 2016 é que nós tivemos uma mudança radical com o julgamento no Supremo Tribunal Federal da ação direta de inconstitucionalidade 4983, que é a famosa ADIM da vaquejada, que declarou, assim de uma maneira bem simples, a proibição da vaquejada, porque a vaquejada é uma atividade intrinsecamente cruel. E por que eu marco o ano de 2016? Porque esse julgamento, pela primeira vez na história da nossa Suprema Corte, se falou em senciência dos animais. Se falou que os animais têm dignidade própria. Ainda que a Suprema Corte não tenha dito que os animais são titulares de direitos fundamentais, o fato dela começar a utilizar pela primeira vez a nossa terminologia, o nosso vocabulário, reconhecer que os animais, eles importam por si só, que eles não são instrumentos, que não são coisas, que não são objetos, que não são elementos do meio ambiente, fez um divisor de águas, abriu o mar vermelho para o direito animal, sabe? E aí, a partir de 2016, nós começamos a ver fenômenos extraordinários. Hoje, nós temos 3 leis estaduais que reconhecem no Brasil os animais como sujeitos de direitos. Leis dos estados. Santa Catarina, em 2018, passou a reconhecer que cães, gatos e cavalos são sujeitos de direitos. Não me pergunte por que só essas 3 espécies, né? Mas o importante é esse reconhecimento de que ao menos essas 3 espécies merecem esse reconhecimento. 2020 agora, o estado do Rio Grande do Sul reconheceu que os animais domésticos de estimação, independentemente da espécie, são sujeitos de direitos e que podem ser defendidos perante os tribunais. E o mais extraordinário, Isabelle, que eu digo a você que não há no mundo, uma legislação como essa, que é o Código de Direito e Bem-Estar Animal do Estado da Paraíba, de 2018, que no seu artigo 5º estabeleceu uma lista de direitos fundamentais exclusivos dos animais. Dentre esses direitos, vejam, os médicos veterinários que nos ouvem, que nos veem, precisam ter isso bem claro. Artigo 5º, inciso 4º, do Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba diz que todo animal tem o direito à assistência médico-veterinária, o direito fundamental à saúde. Então veja que para quem como eu, né, a minha área era uma área completamente abstrata, era o direito processual, eu não tinha noção disso. Você se depara com leis afirmando que os animais são titulares de determinados direitos, né, e que esses direitos podem ser defendidos perante os tribunais, tudo isso a partir dessa decisão do Supremo, a partir de 2016 para cá, realmente faz com que a gente não tenha como retroceder, a gente não tem como fechar os olhos para esse material legislativo que o Brasil tem e que precisa fazer render, né? Uhum. Eu estudei um pouco da legislação norte-americana, do direito do animal law norte-americano,
a peculiaridade de que cada estado tem uma legislação própria, a legislação federal, ela tem também algumas peculiaridades, mas eu sei que muitas foram as tentativas nos Estados Unidos de fazer encampar a ideia de animais como sujeitos de direitos, até mesmo perante algumas demandas judiciais, mas isso nunca aconteceu, nunca teve esse sucesso. Por quê? Porque a legislação, seja dos 50 estados americanos, seja da legislação federal norte-americana, nunca contemplou essa possibilidade de reconhecer que os animais são sujeitos de direitos. Então, essa falta impede que a experiência jurídica norte-americana seja mais ampla. E aqui no Brasil, que nós temos não só uma Constituição que proíbe taxativamente a crueldade contra animais, mas nós temos leis internas já reconhecendo os animais como sujeitos de direitos. Então, para mim, como jurista, né, como professor de direito, eu não tenho como fechar os olhos e dizer assim, não, isso aí é um nada, isso aí é algo que eu posso desconsiderar porque é uma legislação estadual. É algo extremamente relevante e extraordinário. E aí, me permita, Isabelle, é aí que eu faço o link, né? Diante de tanta maravilha legislativa, alguém pode pensar assim, mas os animais continuam sendo tratados como coisas, né? Bem, o boi, a vaca, o carneiro, o porco e a galinha continuam sendo abatidos cotidianamente para virar carne, para virar ovo, para virar, enfim, produtos, né? Nós temos situações de maus tratos, de cães, de gatos, de animais. Veja, eu sempre digo, olha, isso não me torna pessimista. Afinal de contas, o homicídio é crime desde sempre. E não é por isso que as pessoas deixaram de cometer assassinatos. Agora imagine se nós não tivéssemos um Código Penal dizendo que matar alguém é crime. Nós precisamos dessas ferramentas, nós precisamos dessa legislação exatamente para poder cobrar, para poder implementar, para poder fazer com que essa realidade realmente possa mudar. E vai mudar, eu tenho certeza disso. Nossa, fantástico. Eu ia perguntar mais agora, Vicente, sobre a lei geral que está na Constituição que protege os animais. Se você pode falar para a gente, porque muitas pessoas desconhecem isso. Veterinários, quem trabalha na causa animal, desconhece. Você poderia resumir essa lei que está na nossa Constituição? Me permita até, para não deixar as tuas questões em branco, você me perguntou das disciplinas, né? As matérias que nós temos. Sim, exatamente. Quando eu me deparei com esse material legislativo extraordinário, né, eu também me deparei com uma carência das nossas academias, das nossas faculdades de direito, em oferecer realmente cursos para que os alunos, para que os pesquisadores possam estudar e organizar melhor esse material que é praticamente desconhecido dos juízes. Veja você, os juízes brasileiros não conhecem essas leis que eu acabei de citar para você. Eles não conhecem, a maioria deles não sabe nem o que é ciência. Nunca ouviram falar na Declaração de Cambridge, de 2012, que reconheceu que a maioria dos animais tem os mesmos substratos neurológicos que nós, humanos, para ter consciência, estados emotivos, estados afetivos, comportamentos intencionais. A maioria não conhece isso. Então eu tomei uma série de iniciativas que estariam à minha disposição desde o ano passado, desde 2019. Nós temos uma disciplina de direito animal no currículo da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Este ano, o direito animal também entrou na pós-graduação. Quem quiser se candidatar ao mestrado ou doutorado na Universidade Federal do Paraná vai ter como encontrar uma linha de pesquisa para trabalhar isso, né? Eu sou professor, eu integro a pós-graduação também da Faculdade de Direito, o programa, com essa linha de pesquisa.
Ano passado também eu coordenei o primeiro curso de especialização em direito animal do Brasil em ambiente totalmente EAD, totalmente à distância. Tá? E não é só para o pessoal do direito, para medicina veterinária, tem professores de medicina veterinária dando aula nesse nosso curso, que é um curso numa parceria da Escola da Magistratura Federal aqui do Paraná, onde eu dou aula, e a Uninter, que foi responsável por toda a parte logística do curso EAD. Né? Então, e a vantagem de ser EAD é que qualquer pessoa pode ser especialista em direito animal a qualquer momento, em qualquer lugar, pode começar no momento que quiser. Né? O curso já está todo estruturado, todo completo para quem quiser começar e poder se tornar especialista em direito animal, seja do direito, seja da medicina veterinária, das ciências biológicas. Basta ter um curso superior para poder cursar essa nossa especialização. E também a Universidade Federal do Paraná tem um programa de extensão em direito animal. E qual que é a grande vantagem desse portal? Porque é o primeiro portal no Brasil que tem exclusivamente matéria de direito animal. Ou seja, artigos doutrinários, científicos, toda a legislação, a mais importante, os julgamentos da Suprema Corte, dos outros tribunais, a jurisprudência, sugestões de cursos, de congressos, perícias médico-veterinárias, as mais importantes, a gente também tem um link próprio para isso, resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária, enfim, indicações bibliográficas, tudo aquilo que um pesquisador, que um estudante, que um interessado, que um ativista em nos direitos animais pode querer realmente conhecer para ter uma base, né, para se informar a respeito de tudo que está acontecendo no campo do direito animal. A gente alimenta constantemente esse portal com as informações que nos vêm. Né? Então, esse programa, ele é um programa plurianual, que desenvolve várias atividades, e agora, nesse momento, a gente está desenvolvendo 2 projetos extraordinários. Um projeto que é chamado Banco de Ações de Direito Animal, que é para incentivar os advogados a entrarem com as ações usando os argumentos do direito animal. Que argumentos os advogados podem utilizar para convencer melhor os juízes, né, a proteger juridicamente os animais? Então, esse é um projeto de judicialização do direito animal. Né? E um outro projeto, que daí é um projeto mais amplo, chamado Animais Não São Coisas, Atividades de Educação Animalista. Esse nós temos mais de 120 inscritos, estamos com 2 turmas, e a finalidade é educativa, pedagógica, de formação de novos educadores para os direitos animais. Né? Aí são aulas, capacitação, agenda para que tenhamos mais pessoas levando adiante a mensagem, a cultura e a cultura dos direitos animais pelo Brasil afora. Então a gente está estruturando aos poucos, né? Temos que ter uma estrutura pedagógica nas faculdades para ampliar realmente o acesso, porque nesse momento, né, é isso que nós temos. Nós precisamos levar as informações a quem tem poder de decisão, a quem faz política, a quem tem o poder de decidir, juízes, ministros, desembargadores, advogados, promotores de justiça. Sem eles, o direito animal não vai acontecer. Sim, concordo. Vicente, muito obrigada mais uma vez por passar geral e dar essa continuidade na educação. Eu vou falar a minha experiência, que é a experiência de muitas pessoas, e o que eu ouço das pessoas. O que acontece, primeiro a gente não sabe sobre direitos dos animais, a gente ainda é da veterinária, e que se você fala sobre direitos dos animais, você é considerado um extremista. Aqui nos Estados Unidos ainda é muito pior. Tem grupos ativistas, e vou dar um exemplo bem interessante para você já deve saber bem, não sei se todos aqui sabem, eu moro em San Diego, e eu tenho essa perspectiva Brasil e Estados Unidos. Eu vivo nos Estados Unidos há mais de 12 anos, e eu vou falar o cenário que é aqui.
Por exemplo, se eu tenho um cachorro que está no carro e está muito sol, está alta temperatura, eu posso quebrar o vidro e salvar aquele cachorro. No entanto, se eu entrar numa granja e salvar um animal que está em risco de vida, eu sou preso. Então tem essa grande diferença entre salvar um cachorro e salvar uma galinha ou qualquer ave que são status de propriedade. Se eu salvar, eles ainda podem pedir para eu devolver, para ir para o abate. Me permita até, aí a gente tem que citar o que você acabou de dizer. Tem um autor norte-americano que é conhecido de todos, o Gary Francione, que ele tem uma expressão para definir isso que você acabou de dizer. Ele fala que isso é uma esquizofrenia moral dos seres humanos. Uma esquizofrenia moral. Porque não há explicação para um tratamento tão diferenciado de seres vivos que são, em termos de consciência, praticamente têm as mesmas características. Não tem como você dizer que o cão, o gato, tem mais consciência ou mais senciência do que o porco, do que as aves, do que a vaca, do que o boi, né? Ou seja, claro que são espécies diferentes, mas a capacidade de sofrer, a capacidade de saber que está sofrendo, de ter experiências subjetivas, não tem como você realmente fazer uma diferenciação. Então ele fala isso exatamente como uma esquizofrenia moral dos seres humanos, e que a gente realmente tem que ir trabalhando aos poucos, né, para superar esses entraves, mas não é fácil. Eu acredito também, Vicente, que todo mundo que está na causa animal, que a gente entra na veterinária, a gente discute bastante isso, a gente é dessensibilizado com o tempo, a gente vê tanto sofrimento. Isso tem a ver com a carga emocional que a gente se depara, porque o que acontece? A gente quer o bem do animal, só que a gente tem que se deparar com um conflito de interesse muito grande, porque quem traz o animal é um ser humano, quem paga é um ser humano e quem é nosso chefe é um ser humano. Então a gente tem um conflito de interesse muito grande. Muitas vezes o que o tutor quer, muitas vezes não é o melhor para o animal. E aí, como lidar com isso? Isso a gente pode fazer outra live, porque entra nos conflitos de interesse e dilemas éticos na veterinária, que a gente fez até um simpósio sobre isso na Anhembi Morumbi no ano passado, e a gente falou de alguns tópicos aqui, acho que de dilemas éticos tanto na Europa e nos Estados Unidos, é um tema muito debatido, porque a veterinária trata de vários pacientes, a gente tem que tratar da saúde global, e como ver isso? E também tem a questão financeira. Como dar assistência veterinária para um animal, sendo que o tutor não pode pagar. Como isso é feito? Isso também poderia ser numa outra live que também está relacionada à negligência. Então, como a gente exclui muitas pessoas de comunidades pobres de ter assistência veterinária e depois criminaliza, falando que elas causam maus tratos. Então, há uma discussão muito grande aqui nos cursos de veterinário, em todos os debates, por causa disso. A gente está criminalizando, reforçando uma ideia que muitas vezes a gente tem que parar e pensar e analisar todo o sistema. Será que como a gente pode reestruturar isso? Educação, chegar nas comunidades. Tudo bem, eu fico contente, é verdade mesmo, atrapalha bastante essas coisas. Um beijo, boa sorte para todos. Acabou de ligar aqui e parou tudo. Vou até deixar um recado para a minha mãe. E é isso. Eu acho isso que a gente tem que debater, que é muito importante. Como fazer isso, né? Eu estou vendo até algumas questões que foram colocadas aqui pelos nossos ouvintes. Eu acho que é importante também deixar claro bem a ideia que o direito animal no Brasil, por que ele é possível juridicamente no Brasil e por que o direito animal no Brasil ele consegue se separar do direito ambiental, né? Porque tanto o direito ambiental ele também tem uma preocupação com a proteção jurídica dos animais. Só que o direito ambiental ele protege os animais considerados como fauna, né? Pela a sua relevância ecológica.
Ao passo que o direito animal, ele protege os animais enquanto indivíduos, seres dotados de consciência, portanto, seres dotados de um valor intrínseco, de um valor próprio. O direito animal, ele trabalha com a ideia de dignidade, né? Veja, falar em dignidade animal, né, é algo que o direito ambiental não trabalha com esse tipo de conceito, né? Então, isso só foi possível porque a Constituição Federal Brasileira de 1988, no capítulo que trata do meio ambiente, ele introduziu um artigo específico, em que o animal, um inciso específico, em que o animal é importante por si só como indivíduo, que é a famosa regra da proibição da crueldade contra animais, né? Essa regra só existe na Constituição Federal Brasileira, né? Você não encontra uma regra como essa em nenhum texto constitucional do mundo. Então, por isso é muito forte, é muito denso. É na Constituição Federal Brasileira em que nós temos uma preocupação específica com os animais enquanto indivíduos portadores de dignidade própria. Agora, nesta mesma Constituição, a mesma Constituição que proíbe a crueldade contra animais fomenta a pecuária e a pesca como atividades econômicas. Como é que nós vamos conciliar a regra constitucional da proibição da crueldade, que implicitamente reconhece que os animais são importantes por si mesmos, têm dignidade própria, com a permissão e até o fomento constitucional à pecuária e à pesca, que significam morte de animais, né? Uhum. Então, eu digo assim, quando eu tenho que enfrentar essa situação, eu digo, olha, a Constituição Federal Brasileira, ela não é abolicionista. Nós não temos o abolicionismo dentro do direito constitucional animal, mas a regra da proibição da crueldade, ela é uma baliza, um limite extraordinário e até mesmo uma grande fonte de desestímulo à atividade pecuária e atividade pesqueira. Veja que através dessa mesma regra, portanto, através do direito animal, a gente pode podar, nós podemos limitar, proibir, impedir uma série de condutas ou de práticas adotadas na pecuária e na pesca que violam a regra constitucional. Por exemplo, vejam vocês como é importante isso, a prática de se marcar os bois a ferro quente. É uma prática admitida pelo Ministério da Agricultura no Brasil, da Agricultura e da Pesca. Só que essa prática pecuária, ela é inconstitucional, porque ela viola a regra da proibição da crueldade. Outra coisa, a debicagem. A debicagem dos frangos, das galinhas poedeiras, as gaiolas, as baterias de gaiolas, o confinamento de galinhas poedeiras viola a regra da proibição da crueldade. A produção da carne de vitela, a produção não existe como produzir carne de vitelo sem crueldade extrema. Como não existe como produzir o foie gras, essa iguaria da culinária francesa, sem crueldade extrema. Ou seja, nós não podemos no Brasil proibir a pecuária nem a pesca, mas certamente nós podemos introduzir via direito animal, via judicialização dessas questões, impedir que essas práticas cruéis extremas possam continuar sendo praticadas. E com isto, certamente, haverá um desestímulo pelo aumento de custo a essas atividades, que, queiramos ou não, é o preço que quem explora animais vai ter que pagar, né? A nossa Constituição, ela permite tanto a pecuária como a pesca, mas ela impõe limites que vão tornar essas atividades realmente mais custosas, mais dispendiosas e, portanto, um desestímulo a essas práticas que eu chamo de práticas vulnerantes, a hipervulnerabilidade desses animais ditos animais de produção. Sim. Só para relembrar, tem muitas pessoas que não viram, eu assisti a sua live com o pessoal do Fórum Animal, onde você fala sobre o direito dos animais na pecuária. É excelente. Por favor, se vocês estão procurando materiais assim,
a discussão entre a Vânia, do Fórum Animal, que é veterinária, defensora dos direitos animais, ela faz um trabalho incrível, e o Vicente é fenomenal. São três partes, se vocês quiserem, vão no perfil do Fórum Animal, que vocês encontram essa live. É um material riquíssimo, porque os dois debatem todo esse cenário, como aplicar os direitos animais na pecuária. Exatamente. Eu achei fantástico. Parabéns, Vicente, por essa live que foi rica. E veja que no Brasil nós temos mais um detalhe que certamente aí nos Estados Unidos você não vai encontrar. Um crime, um tipo penal dizendo que abusar, maltratar, ferir ou mutilar animais, ou ainda, utilizar animais em experimentações científicas de forma abusiva é crime. Mutilar animais, ferir, abusar, maltratar ou a utilização abusiva de animais em experiências científicas, quando você tem métodos já catalogados para evitar utilizar animais em experimentações científicas, isso no Brasil é crime. Não importa se a pena é baixa ou não é. Só o significado disso nos permite dizer e fazer um controle de diversas áreas em que há o manejo, o manuseio ou exploração de animais, e por isso que a gente precisa trabalhar o direito animal, porque o direito animal tem todas essas ferramentas que ainda, vejam bem, foram subutilizadas. E foram subutilizadas porque advogados, juízes, promotores não conhecem o direito animal. Essa é a grande sacada que a gente precisa realmente levar em consideração. Vicente, um assunto que também está relacionado, na parte veterinária, claro, a gente não tem direitos animais no currículo. Outra coisa que a gente também não é bem estabelecido no nosso currículo é o bem-estar animal e comportamento animal. Isso, a Carla Molento, quem quiser, a gente tem uma live com a Carla Molento, ela é professora da Universidade do Paraná. Eu acho que você, Vicente, está aí rodeado de profissionais maravilhosos, como a Carla Molento e também a Rita, que trabalha na medicina do coletivo, que trabalha com animais abandonados e toda a implicância de ter animais abandonados, e também relacionado com saúde pública, relacionado ao bem-estar animal e bem-estar humano. Eu acho fantástico. Ela que é uma das que lançou, uma das pioneiras da medicina veterinária do coletivo, que nos Estados Unidos é comparada à medicina de abrigo, ou shelter medicine, que tem uma relação muito importante do que são os conselhos tutelares, que é onde que a gente vai querer chegar nessa live. Então, que detalhe. Porque tem que ter todo um histórico, das leis brasileiras, direitos dos animais, e agora vamos chegar nos conselhos tutelares para animais. Isso foi uma ideia do Vicente, numa live com a Larissa, veterinária, que elas estavam falando sobre danos morais, e eles estavam falando sobre como a gente tem os danos, na verdade, emocionais do próprio animal que está em abandono, ou vem de alguma situação de crueldade, de negligência. Não são só danos físicos, são danos emocionais, e é verdade. Quem trabalha na medicina de abrigo vê muito isso. A gente tem que tratar, então, daqueles animais, também seres humanos que estão chegando ali, muitas vezes de violência doméstica. Eles não têm aonde levar os animais, onde ficar, onde ter abrigo para essas mulheres, crianças. Então, chegando em estado de violência doméstica, acolher aquelas pessoas, ou ter um lar temporário para aquele animal que a pessoa não pode oferecer um lar naquele momento, porque ela está passando por problemas muito graves na vida e ela não está conseguindo lidar. E, Vicente, fale mais como você vê a implementação desses conselhos tutelares, se precisaria que
se precisaria de que estrutura de dinheiro, como levantar dinheiro e de que profissionais seriam importantes para a implementação e para toda a estruturação do seu projeto? Veja, tem duas observações preliminares quanto a esse tema dos conselhos tutelares animais. Em primeiro lugar, o Brasil, em termos municipais, a estrutura de atendimento dos animais costuma ser muito precária, se não, para dizer assim mais diretamente, inexistente, né? Os municípios em que, exatamente, especialmente, claro, os animais, no ponto de vista municipal, né, especialmente cães, gatos, cavalos, enfim, os animais que circundam as cidades. Comumente, né, o Brasil tem mais de 5.000 municípios, os municípios, especialmente do interior, costumam não apresentar uma estrutura adequada de atendimento de animais em situação de risco, né? Ou seja, animais abandonados ou animais que podem estar sendo vítimas de maus tratos. Bem, o segundo ponto, dá para fazer um paralelo muito interessante hoje entre o direito animal e o direito da criança e do adolescente. Por que eu faço esse paralelo? Porque as crianças, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, elas eram os chamados menores, né? A criança e adolescente era chamado menor, e pasmem, até o Estatuto da Criança e do Adolescente, não se afirmava que crianças e adolescentes, que os menores, eram sujeitos de direitos. Eram considerados objetos de tutela do Estado. As crianças em situação de risco, os menores, o menor infrator, era objeto de compaixão, claro, de piedade e de tutela estatal. Somente com o Estatuto da Criança e do Adolescente que isso se inverteu e as crianças passaram a ser efetivamente reconhecidos como titulares de direitos, de garantias, que os juízes de menores não podiam fazer o que queriam com essas crianças, como antes do Estatuto realmente acontecia, né? E é exatamente no Estatuto da Criança e do Adolescente que nós temos a figura do Conselho Tutelar, né? Eu estou aqui na minha tela do computador, o artigo 131 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz: o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, ele não é composto de juízes, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no Estatuto. E aí, no artigo 132, ele diz: em cada município, em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá, no mínimo, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Legal. Me parece que a gente tem como transportar essa ideia do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente para o direito animal, né? Com a ideia exatamente de que os animais são titulares de direitos fundamentais, né? Volto a lembrar, Código de Santa Catarina, Código do Rio Grande do Sul, Código da Paraíba já reconhecem expressamente que os animais são titulares de direitos. Ora, o que a gente precisa? A gente precisa de uma estrutura em cada município com pessoas encarregadas só para realizar o atendimento das ocorrências envolvendo os animais, especialmente, como diz aí, o cumprimento dos direitos fundamentais dos animais. É claro que todos devem perceber que existem órgãos como a polícia, o Ministério Público, a Secretaria do Meio Ambiente, que têm funções nesta área. Mas a gente sabe que é mais uma função dentro de uma constelação de atribuições que esses órgãos têm. O que nós precisamos é um órgão com atribuições específicas só para atender, para fazer o atendimento, para garantir o cumprimento dos direitos fundamentais dos animais. A minha proposta, e que eu espero poder escrever sobre esse assunto, porque realmente a ideia é muito interessante, e esse ano nós temos eleições
municipais no Brasil, né? Dá para pegar aí candidatos a vereadores, candidatos a prefeito, para a gente já encampar. Enquanto nós não tivermos uma lei federal regulamentando para todo o Brasil um conselho tutelar animal, certamente cada município pode instituir o seu, né? Pode instituir o seu. Claro que vai ter que ter uma estrutura básica, vai ter que ter uma lei interna, né? Mas ele deve se espelhar, ao meu ver, nas disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa é a base de inspiração para a gente elaborar um conselho tutelar animal ou um conselho de direitos dos animais ou algo nesse sentido. Esse ano de 2020, apesar dos transtornos aí decorrentes da pandemia, certamente as eleições municipais vão acontecer, né? E as lives estão acontecendo, as ideias estão surgindo. Por isso a gente tem que, o quanto antes, levar essa ideia, fazer com que essa ideia realmente se elabore, lançar modelos, é bem importante. A própria medicina veterinária dos abrigos precisa colaborar na elaboração desses projetos de lei. Por quê? Porque não adianta você fazer o conselho tutelar se o município não te der uma retaguarda, uma infraestrutura para que os conselheiros tutelares possam realmente desenvolver os seus trabalhos. Faz o resgate de um animal em situação de maus tratos. Vai levar para onde? Se o município não oferecer uma infraestrutura ou não houver um sistema de convênios com a iniciativa privada, com as ONGs, com os protetores. Claro que tudo isso tem que ser pensado para envolver a comunidade, né? O Conselho Tutelar ele não vai poder ser um órgão isolado, ele vai ter que ser um órgão que trabalha junto com a comunidade para fazer prevalecer os direitos fundamentais animais. Que tal? Eu acho perfeito. E você, como disse para você, eu acho que você está numa comunidade da Universidade Federal do Paraná excelente, porque tem ali a Rita, que é uma das pioneiras da medicina de abrigo, que tem o nome, né, que é conhecida como medicina veterinária do coletivo do Brasil. Excelente, ela escreveu um livro, ela é uma grande profissional. A gente ainda conta ainda na Universidade Federal do Paraná com a Carla Molento, que sabe muito de bem-estar animal, que é fundamental. E eu acho que se você começar no modelo na Universidade Federal do Paraná, eu acho que tem uma grande chance de começar a expandir. E a própria medicina veterinária do coletivo é muito nova no Brasil, então ela precisa ter mais alicerces e ter mais universidades. É incrível que no Brasil a gente tem mais de 400 universidades de medicina veterinária e só a gente encontra residência na medicina veterinária do coletivo na Universidade Federal do Paraná. Então existe aí uma grande necessidade da expansão dessa disciplina e ser incorporado na medicina veterinária. É claro que a gente tem grupos em Morumbi, grupos fantásticos da Coletivete que falam sobre medicina veterinária do coletivo, só que isso é a minha opinião, eu acho que essa disciplina tem que alavancar no Brasil, ainda mais com o número grande de animais abandonados que a gente tem e todo o olhar do médico veterinário de abrigos para esses animais. Ele vai trabalhar com esses animais, protocolos diferenciados, vai trabalhar com uma linguagem acessível para a comunidade, uma linguagem empática e também, como eu falei sobre o movimento sem estresse, como lidar com aquela pessoa que está em estado de vulnerabilidade, tanto por várias causas ali, e também falar com aquele animal, lidar com aquele animal que está vindo de uma situação muito complicada. E como a gente tem que saber de comportamentos, você tem que saber de protocolos de medicina veterinária diferenciados para aplicar em medicina de abrigo, e também saber de saúde pública, saber sobre perícia veterinária. É uma amplitude
ali de também epidemiologia e ter vocês de direitos dos animais, ter advogados e ter toda essa infraestrutura é fenomenal. Eu tenho até uma pergunta que eu acho bem interessante, sobre a eventual remuneração dos conselhos tutelares animais, né? Se quem vai participar desses conselhos receberia remuneração. O Estatuto da Criança e Adolescente prevê a remuneração, sempre foram remunerados, e agora, né, desde 2012, o ECA também ampliou os direitos trabalhistas, por assim dizer, dos conselheiros tutelares. Eles têm direito à previdência social, férias, licença maternidade, licença paternidade, gratificação natalina, uma espécie de 13º, tudo isso é previsto no artigo 134. No campo do Conselho Tutelar Animal, me parece que para que ele realmente dê certo, né, em primeiro lugar, ele não pode realmente significar uma oneração dos cofres municipais de uma forma muito elevada, porque isso aí daí não sai do papel. A gente sabe que as dificuldades orçamentárias sempre vão ser alegadas como um impeditivo para que os conselhos tutelares possam sair do papel. Mas me parece que o essencial é garantir que o conselho tutelar possa ter um fundo ou uma reserva, né, para o financiamento das suas próprias atividades. Porque de nada vai adiantar você ter um conselho tutelar, conselheiros tutelares, se você não tiver uma sede, um telefone celular, um veículo, né? Não tiver uma infraestrutura mínima para que esses conselheiros possam efetivamente exercer as suas atribuições. E eu digo isso porque eu fui promotor de justiça da infância e juventude, quando eu trabalhei no estado de Rondônia como promotor de justiça. E eu me lembro bem que a grande questão envolvida era exatamente garantir os meios financeiros para que o Conselho Tutelar pudesse ter algum tipo de ajuda. A minha proposta, eu sei que a nossa live está quase acabando, a minha proposta é, ao invés dos conselheiros tutelares animais terem um salário como os conselheiros tutelares da criança e do adolescente, eles teriam uma ajuda de custo, né? Uma ajuda de custo mensal, né? Para que eles pudessem realmente fazer frente às despesas necessárias do seu dia a dia como conselheiros tutelares. Porque daí não tem aquelas repercussões salariais que às vezes comprometem realmente a folha de pagamento de um município, né? Mas tem que pensar seriamente. A minha proposta é que os conselhos tutelares animais se espelhem naquilo que o Estatuto da Criança e Adolescente já tem hoje em termos de conselho tutelar da criança e do adolescente. Perfeito, Vicente. Eu acho que essa proposta muda muito o cenário no Brasil, porque isso vai fazer a gente ver com outros olhos aquelas pessoas que realmente estão em estado de vulnerabilidade, não só os animais, como os humanos. E ter essa rede de, além de empatia, de compaixão, de recebimento dessas pessoas, e ter um lugar ali que elas estão confortáveis, como se fosse um abrigo. O abrigo é tudo, porque muitas vezes as pessoas, aquele animal perdeu tudo, e ele precisa ter um lugar para se recuperar, para retornar aí a ter uma nova vida. E eu acho maravilhosa essa ideia, eu acho que é muito promissora, e eu espero que você consiga colocar essa ideia para frente. Eu acho que você tem tanta força, tem tantas pessoas ali que querem te ajudar, que você vai conseguir, Vicente. Se você precisar de alguma coisa da gente, pode contar conosco. Não, sem sombra de dúvidas, né? Me permita assim, eu sei que está no final, a Débora está te perguntando se os conselheiros tutelares teriam que ser médicos veterinários. Não, né? Os conselheiros tutelares são membros da comunidade local, do município. É claro que o médico veterinário ele vai ter que ser fornecido pelo município como retaguarda, né? O Conselho Tutelar das Crianças e Adolescentes não é formado de psicólogos, assistentes sociais, médicos, né? É gente da comunidade, né? O princípio
é da participação comunitária, que é um princípio do direito animal. É bem importante que você tenha isso. Por isso que a base é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode dar uma olhada lá, Débora, para a gente construir essa ideia a par e passo, né, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que a Débora, inclusive, é uma ela estudou comigo, a Magal. A Silvia também estudou comigo, está aqui, tem várias pessoas que estudaram comigo da minha classe, estão por aí. É bem interessante, e a gente, por exemplo, a gente não via isso quando a gente se formou. Hoje, a medicina veterinária é tão diferente. A gente não tinha medicina de abrigo, hoje a gente tem. É uma coisa, assim, fenomenal. É a veterinária que, na verdade, eu queria 20 anos atrás. E hoje a gente tem isso. Eu gosto tanto de falar sobre isso. E muito obrigada, Vicente, mais uma vez, por estar aqui com a gente, de falar sobre essa ideia. Eu acho que a gente pode marcar mais lives falando sobre estruturação disso. E a gente ainda tem 2 minutos. Agora eu vou deixar com você para você finalizar, Vicente. Eu agradeço, doutora Isabelle, mais uma vez a oportunidade, ao VEG-VETS pela oportunidade de participar dessa live, e eu espero poder voltar para uma nova live para falar da realidade dos conselhos tutelares animais no Brasil. Eu acho que vai dar certo. Eu agradeço muito e cumprimento todos os nossos ouvintes aí pelo prestígio e pela consideração. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada por escutar o episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso podcast para receber as atualizações dos nossos episódios. Veja também nossa página no Facebook e perfil no Instagram. Muito obrigada e até a próxima!